O Oscar 2019 foi bem polêmico, afinal de contas, teve como dois dos seus principais vencedores produções bem fraquinhas: Green Book e Bohemian Rhapsody. Roma também fez a festa e ficou muito próximo de ser a primeira produção de língua não inglesa a levar a categoria máxima. E ainda teve Lady Gaga e Bradley Cooper. Não foi um ano dos melhores, mas teve bastante história para contar. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube eu falo sobre os meus favoritos desse Oscar 2019. Eu começo falando do Oscar 2019 com o melhor filme internacional e eu não fico com Roma, já começo surpreendendo, não acho que não é o meu favorito Roma entre esses cinco, gosto demais de Guerra Fria, esse sim é o meu escolhido, uma produção visualmente impecável, um romance que você se comove com um casal principal, torce por ele, mas percebe que a tragédia da sociedade, a guerra, infelizmente vão levar eles a um caminho que não é dos mais felizes, aquele contexto é trágico, e o filme é um romance muito pesado, muito triste, e que é muito bem captado pelo Pavel Pawlowski. Eu vou sempre errar o nome desse rapaz, mas é o meu favorito aqui entre esses cinco, uma lista bem boa, com assunto de família, Cafarnaum, e também Nunca Deixe de Lembrar, mas ele é o meu favorito nessa categoria. Melhor filme de animação, categoria também bem boa, Ilha dos Cachorros, com Wes Anderson, Mirai, o japonês, Wi-Fi Ralph, que é uma produção que eu gosto, e Os Incríveis 2, que ainda que esteja anos-luz do primeiro filme, também é uma boa produção, mas Homem-Aranha no Aranhaverso é impressionante, a velocidade, o dinamismo, a montagem é um negócio absurdo, é de longe aquele que mais, é um filme que mais lembra uma história em quadrinho, de fato, na estrutura narrativa, na maneira como ele é contada, a história contada, enfim, é um grande filme que foi amplificado pela continuação, filmaço, indiscutível, eu acho o melhor filme facilmente. My name's Miles Morales. Hey, kid. You like me? Vou passar agora para efeitos visuais. O Primeiro Homem, Han Solo, Guerra Infinita, Jogador Número 1 e Christopher Robin, nenhum assim espetacular. E eu ficaria com a criação daquele mundo, né, um game com a vida real, essa mistura do Jogador Número 1. Acho uma belíssima... Esse é um filme divertido do Spielberg, não é um dos melhores dele, mesmo na safra mais recente, mas acho que os efeitos visuais, eles têm um quê, às vezes, também nostálgico, então ele passeia por várias possibilidades, do digital mais moderno para o nostálgico ali dos anos 80, do arcade, enfim, para mim é o meu favorito entre esses cinco candidatos, que não tem nenhum aqui extraordinário. Mixagem e edição de som, eu vou juntar tudo aqui nessa categoria, eu não premiaria Bohemian Rhapsody não, com todo respeito, eu acho que eu aqui optaria até faria o seguinte, edição de som, na minha visão, Um Lugar Silencioso. É um filme que consegue construir muito da sua atmosfera, muito do seu clima, fundamentalmente pelo som, já que ele só tem uma indicação que fosse aqui a vitória dele. E, em mixagem, O Primeiro Homem, que tem também um trabalho de som absurdo, quando o foguete está indo para o espaço, é um negócio assim que você se vê como se estivesse ali do lado dos astronautas, e acho que deveria ter sido o vencedor aqui. Nasce uma Estrela e Bohemian Rhapsody nessa categoria, também prefiro Nasce uma Estrela, mas o meu Oscar em mixagem de som iria para O Primeiro Homem. Passando para a canção original, olha, é meio assim, é uma música
que cansou, é uma música enjoativa, portanto, que já foi feito das versões dela e também da própria música, tocou demais, mas Shallow é um hit daqueles que fica, né? Eu acho que Nasce uma Estrela tem a sua força, tem as suas qualidades, mas se não é Shallow, se não é essa música, talvez ele não tivesse tanto impacto assim, mas com ela é impossível. Então, aqui vence de barbada, não tem nem muito o que discutir, não tem nem até para onde ir. Já melhor trilha sonora, não tem como fugir de Pantera Negra, com Ludwig Göransson, uma trilha que consegue trazer a grandiosidade tradicional desses filmes blockbusters, de filmes de ação, mas se misturando muito forte com as canções, com a sonoridade africana, com as vozes, a percussão dos povos ancestrais, enfim, é um trabalho que consegue fazer essa junção de maneira impressionante. E daqui dos outros indicados, eu recomendo apenas que você procure a trilha do Nicholas Britell de Se a Rua Bem Eu Falasse, muito boa. Já maquiagem e penteado, Border é uma escolha que poderia ser interessante, mas também não acho absurda a conquista de Vice, a transformação física do Christian Bale no Dick Cheney, também um pouco ali o visual do Sam Rockwell interpretando George W. Bush. Eu acho que é ok, não vejo nada brilhante aqui nas indicações, então tá bom, vai ser um dos piores filmes indicados recentemente para o Oscar de melhor filme, mas esse aqui eu sou bonzinho, sou generoso e fico com ele. Em figurino, também é indiscutível o resultado com a vitória da Ruth Carter, primeira mulher negra a ganhar o Oscar da categoria por Pantera Negra, uma produção que tem uma classe absurda, novamente também misturando, trazendo muito da africanidade na história, então não tem o que discutir, ainda que a Sandy Powell, em A Favorita, consiga também fazer um resultado espetacular no filme, mas aqui não tem como, aqui é Pantera Negra. A mesma coisa com o Oscar da Hannah Beckler e do Jay Hart em design de produção. O filme visualmente é muito forte, aqui são dois Oscars que não tem como tirar. We are home. My son. Bom, tá. Aí é aquela coisa que você fala, não, tá tão de sacanagem, né? O Twitter, na hora que saiu esse Oscar, a cinefilia, ao redor do mundo, os críticos, a imprensa, ninguém entendeu o que deu na cabeça a vitória de Bohemian Rhapsody. Eu até entendo que tem ali o finalzinho do filme, aquela coisa apoteótica que é trazida pelo show no Live Aid, mas não dá, é absurda essa vitória de Bohemian Rhapsody. Entre os indicados, assim, Vice, para mim, não era nem para estar aí, acho uma montagem que tenta remeter à ironia, ao sarcasmo de A Grande Aposta, mas na verdade é um tiro no pé. Green Book, super convencional, ficaria entre A Favorita e Infiltrado na Clã, e vejo mais personalidade na montagem do Barry Alexander Brown, trazendo aí sim a ironia, o sarcasmo, construindo uma história mais dinâmica para Infiltrado na Clã. Para mim, o meu favorito, mas sinceramente, Bohemian Rhapsody é brincadeira. Melhor direção de fotografia, apesar de ter falado muito bem de Guerra Fria, aqui o Cuarón é indiscutível, é impressionante o que ele faz, então um Oscar justíssimo para ele. Roteiro adaptado, Infiltrado na Clã, eu acho que sobrava, e também tinha o fato de ser o primeiro Oscar da carreira do Spike Lee. É um filme que é bastante politizado, como a maioria dos filmes do diretor, roteirista aqui no caso também, e acho que tem eu acho que
a verve política do Spike Lee, muitas vezes, acaba suplantando a força do filme. Aqui está tudo muito bem casado, e acho que a história também é uma delícia de você acompanhar, né? Uma pessoa negra infiltrada na Ku Klux Klan. Enfim, tudo isso se forma, tudo isso se junta muito bem para esse roteiro excelente de Infiltrado na Clã. Os demais, ainda que eu acho que é preciso reconhecer, Nasce uma Estrela pela capacidade do roteiro de entender que a força do drama, o conflito principal não estava na protagonista feminina, mas sim no masculino. E aí o filme, eu acho, até ganha uma força maior na história em relação às outras 3 versões anteriores, mas ainda abaixo de Infiltrado na Clã, para mim o favorito tranquilo e o melhor desses indicados. Roteiro original, outro resultado também contestabilíssimo demais, e eu iria, diferente de todos aqui, iria ficar com Fé Corrompida, Paul Schrader, outro roteirista que faz muito trabalho. Então, quando quem faz muitos filmes, faz muitos roteiros, tem essa coisa, vai acertar alguns, vai errar outros, mas aqui ele faz um trabalho excepcional. É até interessante você pegar numa categoria de produções bastante óbvias de serem indicadas, ele aparecer, mas é um trabalho muito interessante da forma como você tem a questão do trabalho sobre a pedofilia na Igreja Católica a partir de um padre com as atitudes que tem, né? Então é um personagem para lá de difícil, um personagem para lá de complicado, e que ele faz a gente acompanhar sempre com muito interesse, porque é um personagem bastante complexo e que tu tá com a mente ali a milhão, e ele faz isso muito bem. Então, para mim, é o melhor roteiro dos 5 indicados, facilmente, mas facilmente. Depois teria ali a favorita da Deborah Davis e do Tony McNamara, acho que um belíssimo roteiro também, personagens e diálogos fabulosos, mas seria o meu segundo colocado. E aí, Green Book e Vice nem estariam indicados para esta categoria. Vamos para a direção. Primeiro, Adam McKay, meu filho, com todo respeito, A Grande Aposta é o seu grande filme. Esse aqui não dá. Yorgos Lanthimos, Pavel Pawlikowski. Dane-se, é assim mesmo. Guerra Fria, grandes trabalhos, acho que mereciam as indicações. Tecnicamente, Alfonso Cuarón é, para mim, um trabalho incontestável. Só a cena da praia, da empregada doméstica indo lá, tentando tirar as crianças do mar, é uma coisa absurda. Visualmente, o filme também, né? E aí casa com a fotografia dele. Mas o Spike Lee, volto a falar daquela questão de nunca termos tido um diretor negro vencendo a categoria. E aqui era a grande chance de você prestigiar o maior diretor negro do cinema americano com um filme fundamental, necessário naquele período, muito necessário, acho que vai voltar a ser em breve novamente, falando sobre a hipocrisia do racismo, o absurdo dessa questão racial norte-americana, a partir de uma história que também é absurda, e ele consegue fazer da maneira incisiva que ele sempre fez, mas conseguindo dessa vez casar discurso com o filme. Merecia demais, era um Oscar que é aquela oportunidade que você tem que olhar para a questão macro, para ir além da parte técnica, que é lógico, tem que ser levado em conta, mas tem o aspecto político e tem o aspecto histórico que deveria ter sido levado em conta para esse resultado ser diferente. Entendo o Oscar do Cuarón, claramente, como eu falei, tecnicamente um filme perfeito, lindo de se ver, mas o cinema vai um pouco além disso, e o Spike Lee, nesta categoria, deveria ter sido o vencedor. We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. Vamos para a melhor atriz coadjuvante. Novamente, tchau, Amy Adams, você é grande atriz, adoro você, mas não, você não deveria estar aqui.
Emma Stone e Rachel Weisz, principalmente a Rachel Weisz, estão excelentes. A Emma Stone, aliás, poderia ter sido para a melhor atriz, e a Olivia Colman decido tranquilamente. Acho que a Emma Stone, ela é muitas vezes a dona do filme. Marina de Tavira, não tenho nada contra, acho uma indicação ok. Regina King, aqui é o peso dela, uma das grandes atrizes do cinema americano, que tem a cena, né, da peruca ali como o grande momento, uma questão simbólica, representativa. Ai, eu ficaria com ela, já que a Rachel Weisz teria o Oscar, já tem o Oscar, na verdade, de O Jardineiro Fiel. A Emma Stone tinha acabado de vencer por La La Land, acho que elas, assim, foi um bom ajuste. Eu até nem acho a atuação da Regina King tão espetacular assim, mas dentro do contexto que a categoria aparece, esse Oscar está em boas mãos. Regina King, parabéns, o seu Oscar é merecidíssimo. What's the special occasion? You the man of the house. Stop boy. Vamos para ator coadjuvante. O único que, para mim, não estaria nessa indicação seria o Sam Rockwell por Vice, por tudo que eu já falei. Adam Driver, para ser a primeira indicação dele, vai, tudo bem, não é também o meu favorito, mas concordo. Sam Elliott, ele tem uma cena muito boa com Bradley Cooper ali na reta final, e que eu acho que faz ele ter essa indicação. Gosto, mas a indicação para mim está de bom tamanho. O Richard Grant, com aquele personagem meio folclórico, falastrão, e que gosta de aproveitar a vida ali em Poderia Me Perdoar, e que está se divertindo com os absurdos cometidos pela protagonista, é um personagem muito interessante, e eu não ficaria triste se ele ganhasse, não. Acho que seria uma belíssima de uma vitória, mas novamente batendo ali na questão do Mahershala Ali, uma elegância, a maneira como ele se apresenta, contrastando, fazendo uma boa dupla com Viggo Mortensen. Você pode falar vários problemas e eu vou apoiá-lo sobre Green Book, porém Mahershala Ali e Viggo Mortensen são um caso à parte. Acho que eles são um ponto alto do filme, fazem a produção ainda se sustentar minimamente. E o Mahershala, novamente, classudo, discreto, sabendo modular muito bem o personagem, quase sempre naquele tom mais sóbrio, mais discreto, mas quando tem que explodir faz muito bem. É um ator fantástico. Volto aqui a dizer o que eu falei sobre a vitória dele em Moonlight. Para mim é um ator que deveria ter mais papéis como protagonista. É um dos grandes atores americanos da atualidade, mas acho ainda muito pouco aproveitado de modo geral no cinema americano. E ele aqui é o que faz Green Book não ser uma mediocridade absurda. Oscar merecidíssimo. Vamos então para melhor ator. Rami Malek, vencedor. Eu já digo, não seria o meu ganhador. Fred Mercury era um cara fantástico e tudo mais, mas, gente, Rami Malek, esse é aquele Oscar que, passada a empolgação que uma parte, é claro, teve da academia, do público, da crítica, você olha e fala, gente, mas como? Por que, assim? O que esse cara fez? Nada demais. Então, é uma daquelas receitas próprias lá que o Oscar tem, de ator que interpreta uma pessoa muito querida e leva o Oscar, mas aqui é um absurdo. Vice tem o problema do filme, acho um filme péssimo, ainda que, igual que eu falei em relação a Mahershala Ali, é salvo, acho que nem é salvo, mas tem como ponto positivo pelo menos a atuação do Christian Bale, que de fato está muito bem, mas não seria o meu indicado, eu indicaria, mas não seria o meu vencedor. Viggo Mortensen também está muito bem, mas não seria o meu vencedor. O Willem Dafoe é aquilo, um grande ator, está muito bem como Van Gogh, mas não seria dessa vez que ele ganharia estatueta. E aí viria o Bradley Cooper. Esse sim,
um trabalho que eu acho que ele merecia, muito mais do que, por exemplo, Maestro nesse ano, porque é aquilo, é um personagem que, nas outras versões, ele fica em segundo plano sobre a protagonista, porém, é ele que carrega o drama, e aqui é o caso, e o Bradley Cooper, ele é a bomba relógio em pessoa. Ele é aquele cara que, quando tá bem, é amoroso, é gente boa, é simpático, é um grande cantor e tudo mais. Mas quando o negócio vai para baixo, ele se afunda completamente. E é isso que toda vez que o Bradley Cooper está em cena, a gente nota. Você nunca sabe o que esperar dele. Você torce para o cara se recuperar, mas ele vai lá e se destrói. Então, é um trabalho muito bom, e que também fugiria um pouco dessa coisa que a gente vê no Oscar inúmeras vezes, no embate entre um personagem da ficção e um personagem do mundo real, digamos assim, acaba sempre ganhando o intérprete que fez um personagem do mundo real. E aqui iria ser um Oscar diferente. Por isso, a vitória do Bradley Cooper seria, no meu Oscar ideal, seria dele e não do Rami Malek, por favor. E chegamos à melhor atriz. Esse aqui vai dar o que falar. Vamos lá. As três indicadas aqui de baixo, Yalitza Aparicio, Lady Gaga e Melissa McCarthy, não tem muito o que falar. São boas indicações, e a Yalitza é uma revelação, a Melissa é uma surpresa, e a Lady Gaga é a popstar que consegue, em Nasce uma Estrela, uma certa desconstrução. Não total, é claro, mas ela consegue tirar todo aquele aparato glamuroso e de cara limpa, se permitir uma outra visão dela, né? Uma visão menos estelar, né? Diferente do que a gente viu depois ela fazendo nos demais filmes. Eu acho interessante esse risco que ela corre, mas também a inteligência do Bradley Cooper de compreender que ainda assim ali está a Lady Gaga, e cada take que ele faz, aquela virada dela, né, que depois termina com a cena do nariz, ou ela cantando Shallow pela primeira vez, ele sabe que está ali diante de uma estrela fantástica. E a Lady Gaga faz isso muito bem, merecida a indicação. Vamos então para o grande embate, né? De um lado, a gente tem a Olivia Colman, uma atriz excelente que estava num processo cada vez mais de ascensão dentro da indústria norte-americana e que consegue um papel fabuloso de uma personagem excêntrica, desamparada, mas num aspecto diferente, né? Porque ela é muito bajulada, muito mimada, e ela quer isso, e aí faz toda aquela coisa quase infantil, tola, boba, né, em alguns momentos, mas que ela acha um time cômico excelente e que estimula, atiça ali a briga entre a Rachel Weisz e a Emma Stone. E do outro, você tem a Glenn Close, carregando um filme que sabota a personagem, que sabota a história, que sabota tudo. É um filme muito fraco. Se você tira a Glenn Close dessa produção e deixa qualquer outra atriz um pouco menos talentosa, com um pouco menos de nome, esse filme ia passar num Supercine, num Corujão, ninguém ia ver, ia estrear na Netflix numa quarta-feira de tarde, ninguém ia lembrar que existiria. E aí é que é o ponto. A Glenn Close, todo mundo sabe, toda pessoa que gosta de cinema, todo cinéfilo, todo crítico, quer que ela vença o Oscar, mas vencer nessas condições, com um filme tão fraco assim, para alguém que já teve, por exemplo, em Atração Fatal, Ligações Perigosas, é humilhante, sabe? É muito triste. Tudo bem, a gente já viu outros casos de grandes atores que perderam, ganharam por um filme que não era o melhor deles. Mas nesse caso aqui, é um filme muito ruim. Então, é aquela coisa, eu prefiro ver um ator ganhar desse porte com um personagem em um filme minimamente digno, do que ganhar não vou dizer uma bomba, que também seria um exagero, mas um filme bem fraco como esse, e contrastando com candidatas que tiveram filmes melhores e que, eu ouso dizer, tiveram atuações melhores, especialmente a Olivia Colman. Não consigo achar
honestamente esse resultado absurdo. Pelo contrário, absurdo foi o Oscar ter deixado a Glenn Close perder tantas estatuetas lá atrás. Aqui, com todo respeito, não. Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! E chegamos então a melhor filme. Para mim, uma das piores listas dos Oscars mais recentes. Green Book, Bohemian Rhapsody e Vice nem eram para estar indicados, para começo de conversa. Esses três eu saco fora. Roma, eu não sou tão fã assim, acho um filme apenas bom, mas muito pela parte técnica. Reconheço por tudo que já falei, fotografia, a direção de arte, enfim. Acho, desse ponto de vista, a direção mesmo do Cuarón impressionante. Mas o filme peca muito na abordagem da protagonista. Acho que é uma abordagem muito falha, que não aprofunda, que a gente não conhece quem é aquela pessoa, o que ela pensa, quais são os sonhos, nada. O filme se baseia, se joga todo na parte do afeto, do amor, e usa isso numa nostalgia para deixar de lado essas questões, para entender de fato quem é aquela protagonista. E aí, tanto é que no final a gente vê a personagem voltando lá para o cantinho dela, lá para o quartinho e tudo mais, enquanto a família vai viver a vida dela. Então, não consigo gostar desse filme, acho que tem uma série de problemas nessa construção. Ainda continua sendo uma visão muito de cima para baixo sobre essa protagonista. Quanto aos... Acho que aí vem Nasce uma Estrela, que eu gosto bastante, a favorita também, mas a divisão, assim, o duelo desse Oscar, na minha visão, deveria ser Pantera Negra versus Infiltrados na Clã. Pantera Negra criou um ícone cultural, uma história clássica, que a gente já viu em Hamlet, já viu em O Rei Leão, já viu várias vezes ao longo da história do cinema, mas aqui é extremamente bem contada e ainda tem toda a construção visual e sonora, remetendo à África, remetendo com extremo respeito, sem caricaturas, essa cultura, essa ancestralidade negra e africana. Fantástico. Mas, Infiltrados na Clã, pela história, pelo engajamento político numa época muito difícil dos Estados Unidos e que viria a se agravar tempos depois, pelo diretor, pelo Spike Lee, enfim, era um filme do momento, era um filme que tinha e pulsava, que necessitava, e uma academia que deveria ter olhado com mais atenção para ele, porque além de ser um filme muito melhor do que a grande parte dos seus concorrentes, também poderia servir de uma meia-culpa do Oscar, que lá no final, no início dos anos 90, fez o que fez com Faça a Coisa Certa, praticamente o ignorando no Oscar, acho que de 1990, de qualquer coisa, corrijam aí. Então, para mim, seria o grande vencedor, e se tivesse sido, acho que compensaria tantas produções bem mais ou menos indicadas nesse ano. Então, o meu favorito em melhor filme, sem dúvida nenhuma, é Infiltrado na Clã. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve, ative as notificações aqui do canal. Eu volto na próxima sexta-feira para encerrar o especial falando da temporada inesquecível de 2020, ano de Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Coringa e O Irlandês, então não perca. A gente se encontra. Até lá. Tchau.